Olá, graça e paz. Deus vos abençoe. Hoje eu estarei falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Estarei dando continuidade ao versículo 3, 4 e 5 no próximo vídeo. Hoje estarei falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Algumas pessoas acreditam que Atos dos Apóstolos foi escrito lá pelos anos 70, mas ele provavelmente foi escrito nos anos 60 a 62. Por quê? Porque por causa da queda do muro de Jerusalém, a queda do templo, né, a destruição do templo de Jerusalém, ocorreu lá nos anos 70. A prisão, o martírio, melhor dizendo, de Tiago ocorreu lá para os anos 62. A primeira prisão e também depois a segunda prisão do apóstolo Paulo também não estão registrados aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Isso nos leva a pensar que tais coisas aconteceram depois que Lucas havia escrito o livro de Atos. Então, o livro de Atos provavelmente foi escrito lá nos anos 60 a 62. Vamos ver lá então o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, fora elevado às alturas. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pela vida, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por esse dia. Em nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, aonde ela chegar, possa tocar no coração, meu Pai, do escolhido teu, e aqueles que estiverem ouvindo, Pai, os teus escolhidos, possam ouvir essa palavra através da pregação do evangelho da fé, eles venham para ti, Senhor. Eu lhe peço, meu Pai, me coloque em tuas mãos agora, humildemente, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, na primeira sentença aqui, Lucas já deixa bem claro que ele é o autor do terceiro evangelho. Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele é o autor do terceiro evangelho. Ele dedica o Evangelho de Lucas e o livro de Atos a quem? A Teófilo. Teófilo era uma pessoa, um cristão convertido. Apesar de Lucas não mencionar aqui o seu próprio nome nas escritas aqui do Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, pela maneira que Lucas escreve, pelo jeito de escrever, o seu vocabulário, nós podemos sim dizer que foi Lucas que escreveu. E não só isso, os pais da igreja também, como Irineu, Clementino, de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo e também o canão muritoriano afirma que foi Lucas a quem escreveu. Então, os primeiros dois versículos aí de Atos dos Apóstolos servem como ponte narrativa evangelística entre a vida e o ministério de Jesus. Ou seja, mostrando o desenvolvimento da igreja, o surgimento e o desenvolvimento da igreja em Cristo Jesus. Logo, o livro de Atos forma, então, aqui um livro em duas partes. Atos, na verdade, é a continuação do Evangelho de Lucas. Vamos ver lá, então, o que diz no primeiro versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: O primeiro livro, ó Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou tanto a fazer como ensinar. Então, daqui nós podemos tirar três pontos. O primeiro, Evangelho. Segundo, nome. E o terceiro, a pessoa. Nós vemos aqui no Evangelho de Lucas que Lucas se refere a ele, mais uma vez, como sendo o autor do terceiro Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, ele é o autor do terceiro. Em grego, aqui, a expressão anterior ou a posterior, ou pratos, significa que é o quê? Que são, o primeiro de dois livros, ou dois objetos. Aqui, neste caso, o primeiro livro é o Evangelho de Lucas. Só que ele usa aqui, ele faz a distinção entre os dois documentos para chamar o primeiro de anterior. Então, ele já chega e diz aqui, o primeiro livro. Então, a primeira parte que é o Evangelho. A segunda é o nome. Para quem que ele está falando? Lucas dedica tanto o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos a Teófilo. O nome aqui, Teófilo, significa amigo de Deus. Pode ser usado também como para gentios, tá? Ou para grego. Ao estudarmos o prólogo aqui, ao estudarmos o Evangelho de Lucas, nós vamos perceber que Lucas chama Teófilo de excelentíssimo. Então, nós entendemos aqui, nós podemos entender que Teófilo havia uma posição elevada. Algumas pessoas até acreditam que ele era patrão ali de Lucas, mas o fato é que ele tinha uma posição elevada.
E ao estudarmos aqui o Evangelho, também, nós vamos perceber que Lucas usa esse nome, dirige esse nome excelentíssimo para outros governadores, também aqui como Félix e Festo. Então, podemos perceber que Teófilo estava numa posição de autoridade. Ele teme a Deus, frequenta a sinagoga. Só que ele não é uma pessoa convertida ao judaísmo, porque ele faz objeções, como no caso aqui da circuncisão. Ele é uma pessoa temente a Deus, como por exemplo daquele romano chamado Cornélio. Isso está lá em Atos 10, 1 e 2. Então, ele é uma pessoa que teme a Deus, o Teófilo, frequenta aqui a comunidade judaica, mas ele não é convertido ao judaísmo. Por meio dessa dedicação, então, que o Lucas faz do Evangelho e também Atos, Lucas apresenta Jesus Cristo como palavra em ação. Apesar de ele não fornecer muitas informações aqui no livro de Atos a respeito de Teófilo, nós podemos presumir, lendo o Evangelho de Lucas, que Teófilo era um cristão, tenha se tornado um verdadeiro cristão. Então, o primeiro ponto aí que nós vimos é Evangelho, o primeiro livro. Ele já vai apresentando a quem? A Teófilo, que é o segundo ponto, que é o nome que nós estamos vendo, e depois é a pessoa. Então, nós vamos ver aqui a respeito de tudo o que Jesus começou tanto a fazer como a ensinar. Mesmo sendo o Evangelho de Lucas, nesse caso, mais extenso do que os outros evangelhos, o autor não quer dizer que tenha registrado todas as coisas que Jesus fez aqui neste mundo. Lá no Evangelho de João 21, 25 também fala que tem todos os livros, reteria tudo aquilo que Jesus fez. Aí, na realidade, é uma hipérbole, é um exagero. Ele quer dar uma ênfase, ele quer dar uma intensidade. Ele quer dizer que Jesus fez muitas outras coisas e que ele não escreveu. Então, ele emprega esse objetivo, esse adjetivo, a ponto de, por ele empregar esse adjetivo, referindo a palavra tudo, é para incluir tudo que ele registrou, tudo que ele escreveu. Então, se você for estudar em Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que os 11 primeiros versículos, Jesus Cristo, ele é o ponto principal. As cláusulas aí do referente que ele fala a respeito de tudo que Jesus começou a fazer, como ensinar, ele citando essa cláusula, Lucas deixa subentendido que o relato de Atos é uma continuação daquilo que terminou em Lucas e agora ele continuará registrando em Atos dos Apóstolos. Ele escreve acerca de Jesus, que é o assunto principal das escritas de Lucas e também do Evangelho e de Atos dos Apóstolos. E o que diz lá no versículo 2 agora, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2? Ele diz assim: até o dia que foi levado às alturas, depois de ter instruído por intermédio do Espírito Santo os apóstolos que escolheram. Aqui também nós podemos extrair 3 pontos para a gente. Primeiro é a ascensão, segundo é a instrução e o terceiro é a eleição. Ele diz assim: até o dia que foi levado às alturas. Dos quatro evangelhos, Lucas é o único que apresenta o relato descritivo da ascensão de Jesus Cristo. Ele conclui o evangelho de Lucas com um breve relatório. Lucas conclui seu evangelho com um breve relatório nos acontecimentos de Lucas 24, 50 a 53. Então, ele conclui ali e volta no assunto já no primeiro capítulo aí de Atos dos Apóstolos, versículo 1, capítulo 1 e 2, e depois continua um pouco mais à frente, nos versículos 9 e 11. Então ele faz uma narrativa, Lucas, então, mais uma vez, liga o final ali, liga o Evangelho a Atos, pois essa narrativa ele marca o fim do Evangelho e faz aí, e marca o início de Atos dos Apóstolos. Segundo ponto, instrução. Nós vemos ali a ascensão, até o dia que foi levado às alturas. Instrução. Depois de ter instruído por intermédio do Espírito Santo. Então, depois de ter instruído por intermédio do Espírito Santo, indiretamente, Lucas já está aqui relacionando a ascensão, o elemento da ascensão, indiretamente, ele faz aqui uma ligação ao elemento da grande comissão, que é ir de pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando-os a guardar todos os meus mandamentos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, entre o período ali da ressurreição
e a ascensão de Jesus, teve os períodos de 40 dias, ele ficou ali instruindo os discípulos, ensinando a eles o que fazer, dando as instruções a cada um, falando para eles, dando a direção para cada um deles. Naquela altura ali, 11 discípulos. Por quê? Judas havia se perdido. Já não estava mais entre eles. Havia se matado, depois de ter traído Jesus, se matou, então já não era mais 12, mas sim 11 discípulos. E o Senhor veio e instruiu a cada um deles. E o que nos leva ao terceiro ponto, que é a eleição. Então, nós vemos o primeiro ponto, que é a ascensão, até o dia que for elevado às alturas. Segundo ponto, que é instrução, depois de ter instruído. E o terceiro ponto é a eleição, os apóstolos a quem escolhera. Ele instruiu os apóstolos a quem ele escolheu. Essa é a eleição. Os apóstolos a quem ele escolheu, a quem ele enviou. O apóstolo significa aqui ser enviado, né? Ser embaixador, ser enviado. Depois deles terem aprendido com Jesus Cristo, eles foram enviados. Mas eles não poderiam ter sido enviados sem primeiro eles serem cheios do Espírito Santo, serem capacitados pelo Espírito Santo. E isso aconteceu também lá no dia do Pentecostes. Então, o que acontece aqui nessa passagem, meus irmãos e irmãs, a respeito da eleição? Quando eles estavam instruindo os discípulos naquele período de 40 dias, eles eram 11. Mas aí tinha que ter o 12º. Aí eles olharam, pediram a Deus e o nome de duas pessoas surgiram. José, chamado Bersebas, ou o justo, e Matias. Oraram ao Senhor, pediram a Deus, Espírito Santo, que mostrasse quem que deveria ser e queria substituir, no caso ali, Judas, que traiu a Jesus. E o nome caiu sobre Matias. Ou seja, nos deixa bem claro que o Espírito Santo escolheu Matias através da oração. O Espírito Santo escolheu também os discípulos. É o Espírito Santo de Deus que também escolhe você. Você vem a Jesus Cristo não de sua própria vontade. Você pode até pensar que é você, mas foi Deus que trabalhou no seu coração. Ele trouxe com ares de amor no seu coração para que você viesse, aceitasse a Cristo. Isso, então, nos traz aquela paz e tranquilidade em sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que podemos aprender aqui? Primeiro, é sobre a eleição. Deus, lá na eternidade, escolheu aqueles que ele ia salvar. Jesus veio, aplicou a salvação, pagou o preço, derramou seu sangue sobre nós, derramou seu sangue sobre os escolhidos, vamos dizer assim. Ele derramou seu sangue e por causa desses é que ele veio. Por causa dos seus escolhidos é que ele veio. E o Espírito Santo trabalha em nós para nos levar para o céu. Então, assim, quando você vem para Cristo Jesus, você veio porque o Espírito Santo trabalhou em você. O Senhor trouxe você perante ele. Isso daí é um motivo também de alegria, porque você, meu irmão, minha irmã, você tem alguém que você está querendo que venha para Deus, ore, peça a Deus. Se ele pertencer a Deus, ou ele ou ela, essa pessoa virá a Jesus Cristo. Você pedindo ao Senhor, clamando a ele, se ele pertencer a Jesus, através também do exemplo de vida, da sua vida, algo Deus vai fazer que a pessoa virá a Jesus Cristo. Se a pessoa pertence, ele virá. Você não pode vir a Deus em si mesmo e dizer, eu simplesmente cheguei a Deus porque foi totalmente e exclusivamente da minha vontade. Não. É só o Espírito Santo de Deus que pode trazer para ele. A segunda coisa que aprendemos aqui é que, ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, as escritas dos apóstolos, nós vamos ver aqui a palavra de Deus, né, no geral, nós vamos ver aqui que o assunto principal é Jesus Cristo. Se você está numa igreja onde o assunto principal não é Jesus, você está numa igreja errada. Se o assunto é qualquer outra coisa menos Jesus, ou Jesus e mais alguma coisa, tem gente que acha que a salvação é Jesus e sábado. Jesus e mais alguma outra coisa. Jesus e pular ondinha, um exemplo, né, que eu estou dando aqui. Mas eu quero dizer é que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o centro. Jesus é o foco do evangelho. Eu sei que as pessoas gostam de mudar um pouco isso, distorcer e está tudo errado. Jesus tem que ser o foco do evangelho em qualquer situação. É ele que morreu por mim e por você. É através dele que temos vida. E sem Jesus, ninguém vai ao Pai. Ninguém. Absolutamente ninguém.
E eu fico feliz em saber que Deus trabalha de uma maneira que ele traz, sim, aqueles que são deles para ele. Ele veio aqui, olha, neste mundo e nos redimiu, redimiu os escolhidos. Pelo que eu entendo, aqueles que andam no mundo, estão indo para a perdição, eles continuam na perdição. E Deus veio aqui, tocou no coração dos escolhidos, ele tira os escolhidos e os eleva. Ou seja, ele os levará para o céu. Os outros que não têm a Cristo, que não querem a Cristo, não conseguem nem entender a verdade. A verdade é Cristo. Automaticamente, se eles não têm a Cristo, se eles negam a Cristo, automaticamente eles negam a verdade. É por isso que muita gente aí fora no mundo também é facilmente enganado, porque eles não conhecem a verdade. Os eleitos, eles conhecem a verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Deus vos abençoe. Eu estarei dando continuidade, então, ao capítulo 1, no versículo 3 e 5, 3, 4 e 5, no próximo vídeo. Deus vos abençoe e eu vos vejo no próximo vídeo. Vamos orar? Ó Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, porque Tu és o dono da verdade, Tu és o Santo, o nosso Deus é que nos escolheu e nos chamou, Senhor, para Ti, meu Pai. O Senhor é o centro do Evangelho, é o verdadeiro alvo, Senhor, de todo verdadeiro cristão, a quem adoramos e amamos, Pai. Dou-lhe graças em nome de Jesus, que essa Tua palavra chegue aos ouvidos, ó Pai, dos eleitos, dos escolhidos. Aleluia, Pai, que eles possam, em nome de Jesus, Pai, ouvir o teu evangelho, Senhor, e vir para ti. Eu possa ser um instrumento de poder também em tuas mãos para isso. É que eu lhe peço, Pai, mais uma vez e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.